Você já ouviu essa proposta? Duas pílulas. Uma azul, uma vermelha. A azul te leva de volta à sua vida comum, confortável e previsível. A vermelha? Bem, ela abre seus olhos e revela uma verdade que pode mudar tudo. Essa ideia, imortalizada em Matrix, parece só ficção. Mas e se não for? E se essa escolha simbólica for, na verdade, uma metáfora real sobre o mundo que vivemos? A pílula vermelha virou um símbolo cultural, um chamado para despertar. Mas despertar do quê? Exatamente? Alguns cientistas, filósofos e até bilionários da tecnologia acreditam que o que chamamos de realidade pode ser apenas uma simulação. Um universo digital hiperrealista, tão bem feito que nós nem percebemos que estamos dentro dele. E a escolha entre as duas pílulas representa mais do que curiosidade, representa coragem. A coragem de questionar tudo. Se essa teoria for verdadeira, ela muda completamente o nosso papel no mundo. De seres biológicos vivendo em um universo físico, nos tornamos personagens de um código. Nossas memórias, nossas emoções, até mesmo os encontros mais marcantes da nossa vida, tudo pode ser parte de uma programação muito mais complexa do que qualquer jogo já criado. Então, o que seria a pílula vermelha na vida real? Talvez seja aquele momento em que algo parece fora do lugar. Um déjà vu que desafia a lógica. Uma coincidência tão absurda que parece ter sido escrita por um roteirista. Talvez seja o instante em que você para e pensa: será que isso aqui é tudo o que existe? Talvez a escolha da pílula vermelha seja só isso. Se permitir duvidar. E a dúvida, nesse caso, pode ser o primeiro passo para algo muito maior. Talvez até para a saída do sistema. A hipótese da simulação pode parecer coisa de filme, mas tem gente muito séria discutindo isso, cientistas, filósofos e até líderes do mundo da tecnologia, como Elon Musk. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo assustadora. E se todo o universo, tudo o que conhecemos, não for real? E se estivermos vivendo dentro de uma simulação superavançada, criada por uma civilização muito mais inteligente do que nós? Essa teoria não é só especulação, sem fundamento. O filósofo Nick Bostrom, por exemplo, sugeriu que se uma civilização chegar a um ponto em que possa criar simulações detalhadas da realidade, ela provavelmente faria isso e, se fizer, as chances de que estejamos em uma dessas simulações são muito maiores do que estarmos no mundo real. Em outras palavras, se existir uma civilização capaz de criar universos virtuais, provavelmente já criaram muitos. E entre todos esses universos, o nosso seria só mais um. Mas por que alguém criaria uma simulação assim? Pode ser para estudar a história, para entender o comportamento humano, ou simplesmente como um experimento tecnológico. Imagine um jogo de computador, mas com personagens tão complexos e mundos tão detalhados que nem conseguimos diferenciar do real. É importante lembrar que, até agora, não há provas concretas, só teorias e especulações. Mas o fato de tantos pensadores e cientistas levarem essa possibilidade a sério já é motivo suficiente para refletirmos. Afinal, será que estamos prontos para aceitar que o que vivemos e sentimos pode ser apenas código rodando em algum lugar, um programa muito além da nossa compreensão? Quem estaria no comando dessa simulação? Essa é uma das perguntas mais intrigantes. Pode ser uma entidade transcendental, algo tão além da nossa compreensão que nem conseguimos imaginar um Deus no sentido mais amplo. Ou então, quem sabe, seres extraterrestres altamente avançados, capazes de criar universos virtuais para seus próprios propósitos. Imagine uma galáxia cheia de civilizações, cada uma criando milhares de mundos simulados, cada mundo com bilhões ou trilhões de habitantes virtuais. Nesse cenário, não seria surpresa que nunca tenhamos contato direto com alienígenas, porque eles simplesmente não querem ou não podem se revelar para nós. Outra possibilidade fascinante é que nosso Criador seja uma inteligência artificial superavançada, uma espécie de versão ultra-evoluída de uma IA como o ChatGPT, mas com controle absoluto sobre a simulação. Seria como um controlador obsessivo que monitora cada detalhe da nossa existência, atualizando o sistema, corrigindo erros e talvez até brincando com a gente. Isso nos leva a pensar: será que estamos vivendo num tipo de jogo criado por uma máquina, onde não há espaço para livre-arbítrio como imaginamos? Mas e se não houver um controlador? E se a simulação for hostis,
Como um programa que roda sozinho? Imagine um mundo virtual que continua funcionando mesmo depois que seus criadores desapareceram. Isso já aconteceu em alguns jogos, onde os servidores oficiais foram desligados, mas a comunidade mantém o jogo vivo em servidores privados. Nesse tipo de simulação, o universo seria um sistema autônomo, que roda sem intervenção externa, mas cheio de bugs, falhas e situações inesperadas. Nessa realidade, nós seríamos uma espécie de erro no sistema, um glitch que surgiu por acidente. Não fomos criados para uma missão específica, mas existimos por acaso, tentando sobreviver num ambiente caótico. Essa ideia tem um lado assustador. Se a simulação começar a acumular falhas demais, pode travar ou até ser desligada. Nossa evolução cultural e intelectual poderia ser vista como um bug pelo controlador, um erro que precisa ser corrigido ou eliminado. Isso seria como um game over para a humanidade, ou uma reinicialização do sistema, um reset, que apagaria tudo para começar de novo. A gente já viu isso acontecer em jogos que precisaram ser completamente refeitos, como aconteceu com Final Fantasy X, que depois de vários problemas técnicos foi fechado e lançado novamente com o nome Alan Webber. Será que algo parecido está reservado para nós? Falando em futuro, daqui a algumas décadas ou séculos, é possível que a própria humanidade crie simulações muito avançadas, tão detalhadas, que poderão recriar toda a história da humanidade, com pessoas virtuais que são cópias quase perfeitas dos seres reais. Isso abriria a possibilidade de uma ressurreição digital, onde quem já viveu poderia nascer novamente dentro de um mundo virtual. Porém, mesmo com tanta tecnologia, o conhecimento sobre o passado nunca será 100% exato. O que pode fazer com que essas simulações sejam apenas aproximações, versões imperfeitas da realidade. Mas e se a gente pudesse hackear a simulação? Alguns especialistas sugerem que existem formas de tentar identificar e até quebrar as regras desse mundo virtual. Uma delas é prestar atenção nas falhas, como déjà vu, padrões estranhos ou acontecimentos que parecem não fazer sentido. Outra seria tentar sobrecarregar o sistema com uma quantidade imensa de informações, provocando erros e travamentos. E por fim, a ideia mais radical: tornar todo mundo consciente de que está numa simulação, o que poderia forçar o sistema a se revelar ou até se desligar. Será que tudo isso é real? Cientistas sugerem que a chance de estarmos numa simulação pode ser até 50% e, para alguns, ainda maior, considerando que existem infinitas simulações possíveis e nós estamos provavelmente dentro de uma delas. A matemática mostra que a probabilidade de estarmos na única realidade real é quase zero. Alguns dizem que as evidências estão por toda parte, desde sentimentos estranhos de déjà vu até o famoso efeito Mandela, quando grandes grupos de pessoas lembram de algo diferente do que realmente aconteceu, como a frase "Luke, eu sou seu pai", que na verdade nunca foi dita exatamente assim em Star Wars. Embora ainda não tenhamos encontrado nossa pílula vermelha, sabemos que quebrar o código não é impossível. A curiosidade, a dúvida e a busca por respostas podem ser o caminho para entender se somos mais do que personagens de um programa. E quem sabe, um dia até contar para Keanu Reeves que ele estava mais certo do que pensava.